Minha família reuniu todos os netos no quintal, sorrindo orgulhosos enquanto entregavam ingressos para a Disneylândia, um por um. Cada criança pulava de alegria, abraçando seu ingresso, até chegar a vez dos meus filhos. Foi então que meus pais me olharam friamente e disseram: "Ah, desculpe. Acabaram. Quem sabe na próxima." O rosto dos meus filhos desabou. E, enquanto íamos embora, vi algo que fez meu sangue ferver. Eles entregavam os ingressos extras para os filhos dos vizinhos, dizendo: "Não precisamos desses." Fiquei com eles. Voltei correndo e os confrontei. Eu poderia ter pago pelos ingressos dos meus filhos, assim como fiz com os outros. Por que dar para estranhos? Minha irmã bufou e riu de forma cruel. "A única estranha aqui é você. Além disso, meus filhos não querem os seus por perto, então decidimos dar os ingressos." Algum problema com isso? Fiquei em silêncio, segurei as mãos das minhas crianças chorando e saí. O que fiz em seguida deixou todos pálidos de choque. Sou Sarah, e se alguém tivesse me dito, 4 anos atrás, que minha própria família excluiria deliberadamente meus filhos de uma viagem à Disney só para me ferir, eu teria rido na cara. Mas lá estava eu, no quintal dos meus pais, em um ensolarado sábado à tarde, vendo o rosto da minha filha Emma, de 8 anos, e do meu filho Tyler, de 6, desmoronarem ao perceberem que eram os únicos netos sem ingresso para o lugar mais feliz do mundo. Deixe-me dar um pouco de contexto. Minha relação com a família ficou abalada desde que me divorciei do meu ex-marido, Marcos, 2 anos e meio atrás. Para eles, eu era a vilã que destruiu um casamento perfeito e traumatizou as crianças. Pouco importava que Marcos tivesse um caso com a secretária há 2 anos, ou que fosse verbalmente abusivo comigo na frente de Emma e Tyler. Meus pais, Robert e Linda, junto da minha irmã mais velha, Jéssica, e do meu irmão mais novo, Michael, decidiram que o problema era eu. O favoritismo começou sutil. Os 3 filhos de Jessica Madison, Connor e Riley ganhavam presentes caros de Natal, enquanto os meus recebiam vales presente. Os gêmeos de Michael, Austin e Blake, eram convidados para passeios especiais, enquanto meus filhos nunca eram mencionados. Mas o episódio da Disney foi a demonstração mais cruel que já presenciei. Ao sair daquele quintal com meus filhos soluçando, algo mudou dentro de mim. Eu não estava apenas magoada. Eu estava furiosa. Eles decidiram humilhar meus bebês de propósito. E por quê? Para reafirmar a lealdade deles ao meu ex-marido traidor. Naquela noite, depois de colocar Emma e Tyler na cama com a promessa de que teríamos nossa própria viagem especial, sentei-me à mesa com meu laptop e comecei a planejar. O que minha família não sabia era que, desde o divórcio, eu estava indo muito bem. Meu negócio de organização de eventos havia decolado, e eu vinha construindo silenciosamente uma boa poupança. Além disso, eu mantinha registros detalhados de cada desprezo, cada exclusão, cada comentário cruel feito na frente dos meus filhos nos últimos 3 anos. Esse sucesso não aconteceu da noite para o dia. Quando Marcos me deixou, fiquei arrasada financeiramente. Ele havia escondido bens durante o casamento e me deixou com a maior parte das dívidas. Precisei vender nossa casa e mudar para um modesto apartamento de 2 quartos com as crianças. Os primeiros 6 meses foram brutais. Trabalhei em 3 empregos de meio período só para nos manter, enquanto Emma chorava antes de dormir, perguntando por que o papai não morava mais conosco. Mas a diversidade revela forças que a gente nem imagina. Sempre fui boa em organizar eventos, festas de aniversário, bazares da escola, arrecadações. Amigos começaram a pedir que eu cuidasse das celebrações deles, e a notícia se espalhou rápido. Em menos de 1 ano, registrei minha empresa, Eventos Especiais da Sarah, e passei a fechar casamentos e eventos corporativos. A ironia era amarga, enquanto minha família me tratava como um fracasso, eu estava prosperando. Minha clientela crescia com indicações, e minha reputação era de execução impecável e soluções criativas. Eu realizava os sonhos das pessoas em suas celebrações e, ao mesmo tempo, via os sonhos dos meus filhos serem esmagados por aqueles que deveriam protegê-los. Lembro exatamente do momento em que decidi começar a documentar tudo. Foi no aniversário de 5 anos do Tyler, uns 8 meses após o divórcio. Organizei uma linda festa com tema de super-heróis no salão comunitário do nosso prédio. Jéssica apareceu com Madison, Connor e Riley, mas passou a festa inteira fazendo comentários maldosos sobre o local simples e sobre como era triste Tyler não poder ter uma festa de verdade como os primos.
na hora do parabéns, ela mandou os filhos cantarem baixinho, dizendo que não queria exagerar, já que Tyler estava passando por um momento difícil. Vi o rosto do meu garotinho desmoronar, vestido com a fantasia de Superman, sem entender por que seu dia especial estava sendo tratado como um velório. Naquela noite, abri uma nova pasta no computador chamada Documentação e comecei a registrar tudo: datas, horários, testemunhas, fotos, prints de mensagens. Disse a mim mesma que era apenas para manter a sanidade, para confirmar que eu não estava imaginando tanta frieza e crueldade. Nunca pensei que um dia precisaria usar aquilo legalmente. Mas, ao prestar atenção, os padrões ficaram impossíveis de ignorar. Nos encontros de família, meus filhos eram sempre colocados na mesa das crianças, enquanto os primos tinham o privilégio de sentar com os adultos. Nas fotos em grupo, Emma e Tyler eram deixados de fora ou posicionados nas laterais, de forma que pudessem ser facilmente cortados depois. As ocasiões de troca de presentes viraram verdadeiros exercícios de favoritismo. Os filhos da Jéssica ganhavam eletrônicos caros, enquanto os meus recebiam vales presentes genéricos para escolher o que quisessem. Michael era mais sutil em sua crueldade, mas não menos destrutivo. Fazia piadas sobre lares desfeitos e mães solteiras bem na frente de Emma e Tyler, e quando eu o confrontava, se defendia dizendo que era apenas brincadeira. A esposa dele, Amanda, era ainda pior, comparava meus filhos com os primos de forma depreciativa. Madison é tão avançada para a idade dela, dizia, olhando diretamente para Emma. É incrível o que um lar estável pode fazer pelo desenvolvimento das crianças. O comportamento dos meus pais, no entanto, era o mais doloroso, porque eu esperava mais deles. Meu pai sempre tinha sido meu herói na infância, me ensinando a andar de bicicleta e ajudando com os deveres de casa. Mas, depois do divórcio, ficou frio e distante. Minha mãe, que antes assava biscoitos com Emma e Tyler, passou a inventar desculpas para que eles não fossem visitá-los. A casa está em dedetização ou está em reforma viraram suas respostas padrão sempre que eu sugeria levar as crianças. O episódio mais devastador antes do desastre da Disney aconteceu no Natal de 2 anos atrás. Estávamos todos reunidos na casa dos meus pais para a tradicional celebração de fim de ano. A árvore estava abarrotada de presentes, e as crianças, cheias de expectativa. Mas, à medida que os pacotes eram distribuídos, ficou claro que Emma e Tyler tinham bem menos presentes que os primos. E os que receberam pareciam comprados de última hora, itens genéricos que qualquer loja de conveniência teria. A pior parte veio quando Jéssica anunciou uma surpresa especial para todas as crianças. Ela tirou da sacola iPads idênticos para Madison, então com 10 anos, Connor, 8, Riley, 7, e os gêmeos Austin e Blake, 6. Explicou que queria que todos os primos pudessem conversar por vídeo e jogar juntos. Emma e Tyler assistiram, em silêncio, aos primos desembrulhando os tablets com euforia, conscientes de que eram os únicos sem um novo brinquedo mágico em que manteria a família conectada. Quando Emma, timidamente, perguntou se também ganharia um, Jéssica soltou aquela risada cruel que eu já conhecia. Ah, querida, esses são para famílias com bom Wi-Fi e plano de dados ilimitado. Não queria que você se frustrasse tentando usar sem a estrutura certa em casa. A mensagem era clara, éramos pobres e instáveis demais para merecer algo tão bom. Naquele momento, não aguentei mais. Peguei Emma e Tyler e saí imediatamente, mas não antes de ouvir Jéssica dizer à minha mãe: alguém precisa ensinar essas crianças a ter expectativas realistas. A Sarah não pode fingir que eles vão ter as mesmas vantagens que os outros. Naquela noite, fiz algo inédito. Abri um cartão de crédito com limite de $5.000 e comprei para Emma e Tyler seus próprios tablets, além de contratar um plano de internet melhor para o apartamento. Eu não podia arcar com aquilo e sabia que levaria meses para pagar, mas não suportava ver meus filhos se sentindo inferiores aos primos por um motivo tão banal. O peso financeiro quase me quebrou, mas também me deu motivação para trabalhar mais duro. Passei a aceitar eventos maiores, cobrando preços premium pelos meus serviços de organização. Fiz parcerias com fornecedores locais e comecei a receber indicações de espaços de alto padrão. Em 6 meses, não apenas tinha quitado os tablets, como também iniciado um fundo de emergência. O sucesso, no entanto, tinha um gosto amargo, porque eu não podia compartilhá-lo com minha família. Quando contei à minha mãe que havia fechado meu primeiro casamento de $50.000, ela só disse: "Que bom, querida", e mudou de assunto.
Quando mencionei a Jéssica que pensava em comprar uma casa, ela revirou os olhos. Não conte com o ovo antes da galinha. Organização de eventos não é carreira estável. A indiferença deles só alimentava minha determinação. Passei a fazer networking com outras mulheres de negócios, entrei na associação comercial local e comecei a dar palestras sobre empreendedorismo. Minha história de construir uma empresa do zero enquanto criava 2 filhos pequenos sozinha passou a inspirar outras mulheres, e minha clientela se expandiu para além da cidade. Mas, enquanto minha vida profissional florescia, a situação familiar continuava a piorar. As exclusões sutis se tornaram explícitas. Convites de aniversário para Emma e Tyler simplesmente pararam de chegar. Eventos escolares em que os primos se apresentavam eram esquecidos antes de ser mencionados. Viagens em família eram planejadas e realizadas sem qualquer consideração em incluir meus filhos. O estopim aconteceu 8 meses antes do caso da Disney, na festa de aniversário de casamento de Michael. Eu estava animada, porque Amanda havia me dito especificamente que todas as crianças seriam incluídas. Comprei um vestido lindo para Emma e um terninho para Tyler, que estavam empolgados para ver os primos. Mas, ao chegarmos, ficou claro que houve uma falha de comunicação. As outras crianças usavam roupas combinando, coordenadas com semanas de antecedência. Emma e Tyler chamavam atenção com suas roupas formais que não combinavam em nada com as dos primos. Mas isso nem foi o pior. Michael havia contratado um fotógrafo profissional para registrar retratos de família durante a festa. Quando a sessão começou, ficou claro que Emma e Tyler não faziam parte das composições. Eles ficaram sentados de lado, assistindo aos primos posarem com avós, tios e tias em várias combinações. Quando pedi ao fotógrafo que incluísse meus filhos, Michael disse: estamos fazendo apenas as fotos da família imediata agora. Talvez mais tarde possamos tirar algumas casuais. Esse mais tarde nunca aconteceu. O fotógrafo foi embora sem registrar uma única foto que incluísse Emma e Tyler. Meus filhos passaram o resto da festa brincando sozinhos, enquanto os primos exibiam orgulhosos seus retratos profissionais para qualquer um que quisesse ver. Naquela noite, Emma me perguntou por que ela e Tyler não eram considerados família imediata. Eu não tinha uma resposta que não a magoasse ainda mais. Apenas abracei enquanto chorava e prometi que as coisas melhorariam. Mas não melhoraram. Pioraram. O grupo da família no WhatsApp, no qual eu participava há anos, de repente ficou silencioso. Depois descobri, por um amigo em comum, que eles haviam criado um novo grupo sem mim, onde combinavam encontros e compartilhavam fotos de reuniões para as quais eu e meus filhos nunca éramos convidados. O isolamento foi intencional e completo. Meus filhos, que antes faziam parte de uma grande e supostamente amorosa família, passaram a ser praticamente estranhos nos poucos eventos para os quais ainda éramos convidados por obrigação. O impacto psicológico em Emma e Tyler foi devastador. Emma, que antes do divórcio era extrovertida e confiante, tornou-se retraída e ansiosa perto dos familiares. Tyler começou a ter pesadelos e a me perguntar várias vezes ao dia se eu também iria abandoná-lo, como o pai havia feito. 6 meses depois da festa de aniversário de casamento do Michael, comecei a levá-los à terapia, mais uma despesa que mal podia pagar, mas que sabia ser necessária. A psicóloga infantil, doutora Patricia Williams, me ajudou a entender que o que minha família fazia tinha um nome: alienação parental por procuração. Eles estavam deliberadamente destruindo a sensação de segurança e pertencimento das minhas crianças para me punir por decisões que eu havia tomado como adulta. A doutora Williams também me fez perceber que toda a documentação detalhada que eu vinha reunindo não era apenas terapêutica, mas também uma prova. Depois de 3 meses de sessões regulares com Emma e Tyler, ela sugeriu que eu considerasse medidas legais caso o abuso psicológico continuasse, e se ofereceu para testemunhar como especialista, se necessário. Foi aí que comecei a pensar seriamente sobre a questão da herança. Mas minha verdadeira carta na manga era algo que todos haviam esquecido. Eu era executora do espólio da minha falecida avó. A vovó Rose tinha falecido há 18 meses, deixando um testamento complicado que ela insistiu que eu administrasse, por me considerar a responsável e por eu ter formação em administração. A família sabia que havia bens a serem divididos, mas como o processo legal era lento, eu disse que provavelmente levaria uns 2 anos para ser concluído. O que eles não sabiam é que tudo havia sido finalizado 6 meses antes. A vovó Rose tinha sido muito sábia com o dinheiro. Ela possuía imóveis de aluguel, investimentos e colecionava antiguidades há décadas.
Seu espólio valia 1,2 milhão de dólares, e, de acordo com o testamento, seria dividido igualmente entre os 4 netos, eu, Jessica, Michael e nosso primo David, que morava em Oregon. Mas havia um detalhe importante. Vovó Rose incluiu uma cláusula específica em seu testamento, algo que fez questão de acrescentar depois de ver como minha família me tratou durante o divórcio. A cláusula dizia que, se algum herdeiro fosse considerado deliberadamente cruel ou prejudicial aos filhos de outro herdeiro, sua parte seria redistribuída entre os demais. Nunca mencionei essa cláusula a ninguém porque esperava nunca precisar dela. Mas, depois do episódio da Disney, percebi que tinha provas mais do que suficientes para invocá-la. Meu relacionamento com minha avó sempre foi especial, mas se aprofundou muito nos últimos anos da vida dela. Enquanto o resto da família a via apenas como uma senhorinha doce que fazia biscoitos e tricotava cachecóis, eu conheci a verdadeira Rose Henderson, uma mulher que construiu um pequeno império imobiliário em uma época em que bancos mal emprestavam dinheiro para mulheres, que sobreviveu à Grande Depressão e a 2 guerras, e que tinha tolerância zero para a crueldade contra crianças. Ela mesma havia passado por traumas familiares como jovem mãe. Seu primeiro marido, irmão mais velho do meu avô, foi abusivo tanto com ela quanto com seu filho bebê. Em 1943, ela fez algo quase impensável para a época. Deixou o marido, levou o filho e recomeçou do zero, apenas com as roupas do corpo. Contou-me essa história em uma de nossas muitas conversas de domingo à tarde, explicando como havia prometido a si mesma que nenhuma criança da família sofreria como o filho sofrerá. 2 anos depois, casou-se com meu avô e juntos construíram a vida próspera que todos conheciam. Mas ela nunca esqueceu aqueles primeiros anos sombrios e passou o resto da vida protegendo crianças incapazes de se proteger. Quando meu divórcio começou, a vovó Rose já tinha 83 anos e enfrentava os primeiros sinais de perda de memória, mas seus instintos protetores permaneciam afiados como faca. Observava, com crescente desgosto, a reação da família à minha situação e não ficou calada. Lembro-me de tê-la visitado cerca de um mês depois que Marcos saiu de casa. Levei Emma e Tyler para a visita semanal, mas Emma estava estranhamente quieta e grudada em mim. Não quis brincar com os brinquedos que a avó mantinha na sala, o que não combinava com sua natureza expansiva de antes. Com alguma insistência delicada, a verdade veio à tona. No jantar da semana anterior, Emma havia escutado Jéssica dizendo à minha mãe que aquelas crianças seriam a mercadoria estragada agora que vinham de um lar desfeito. Madison, a filha mais velha de Jéssica, de 9 anos, repetiu a frase para Emma, perguntando o que a mercadoria estragada significava e se era por isso que o pai delas não queria mais morar com elas. O rosto da vovó passou por expressões que raramente ouvira, primeiro choque, depois dor, e então uma fúria gelada que me lembrou da mulher que, 70 anos antes, abandonara tudo para proteger o próprio filho. É exatamente esse tipo de veneno que destrói famílias, disse ela em voz baixa. Na semana seguinte, chamou seu advogado, o Sr. Harrison, e marcou uma reunião para revisar o testamento. Não me contou detalhes das mudanças, mas disse que estava garantindo que certas pessoas não poderiam ferir as crianças impunemente. Nos meses seguintes, conforme o tratamento da família contra meus filhos se tornava cada vez mais cruel, vovó Rose registrou tudo o que testemunhou. Podia até lidar com lapsos de memória, mas sua noção de justiça permanecia límpida. Mantinha um caderno onde anotava datas e descrições dos incidentes, com a ajuda de sua cuidadora, que a auxiliava a manter a caligrafia clara. Emma afastada da mesa das crianças outra vez. A avó disse que não havia lugar, mas 3 cadeiras vazias na mesa dos adultos. Assim começava uma anotação do dia de ação de graças, 18 meses após o divórcio. Tyler chorando. Michael disse que só crianças com pai podiam acender as velas do Hanukkah. Em outro registro, Jéssica mandou Madison não dividir brinquedos com Emma porque não sabemos que germes ela pode ter. Essas palavras fizeram Emma chorar no encontro familiar na primavera seguinte. Só descobri esse caderno após a morte dela, enquanto organizava seus pertences como inventariante. Ler aquelas anotações detalhadas sobre o sofrimento dos meus filhos foi de cortar o coração, mas também me encheu de gratidão. Mesmo com a mente falhando, ela ainda nos protegia. A reunião com o advogado, na qual incluiu a chamada cláusula da crueldade em seu testamento, ocorreu cerca de 10 meses antes de falecer. O Sr. Harrison depois me contou que ela havia sido extremamente específica na redação e exigirá incluir definições detalhadas do que constituía comportamento cruel ou prejudicial deliberado.
Segundo suas instruções, a cláusula seria acionada por padrões de comportamento que incluíam, mas não se limitavam a, exclusão deliberada de atividades familiares, abuso verbal ou emocional contra crianças, favoritismo destinado a fazê-las se sentirem inferiores, e qualquer ação destinada a prejudicar a relação de uma criança com seu pai ou sua autoestima. Também havia uma exigência de documentação abrangente e avaliação profissional para invocar a cláusula, evitando usos frívolos. O ônus da prova era grande e fazia sentido, pois ela não queria que pequenos desentendimentos familiares resultassem em punições severas. O diferencial da cláusula estava em exigir evidências registradas e avaliação psicológica profissional do dano às crianças. Qualquer crueldade contra os netos beneficiários após sua morte seria motivo de perda da herança. E as provas poderiam incluir incidentes ocorridos ainda em vida, se revelassem um padrão claro de crueldade deliberada. A vovó Rose faleceu serenamente em seu sono, numa manhã de terça-feira em março. Fui eu quem a encontrei. Eu costumava passar todas as manhãs para ajudá-la com o café e os remédios. A família ficou devastada, claro, mas o luto vinha misturado com a expectativa da herança que todos sabiam que estava por vir. O funeral foi lindo, exatamente como ela teria desejado. Os 4 netos falaram sobre suas lembranças dela e, mesmo após a morte, ela conseguiu unir a família por alguns dias. Ingenuamente, achei que talvez sua partida lembraria a todos o que realmente importava e curaria feridas antigas. Eu estava errado. A leitura do testamento aconteceu 2 semanas depois do funeral. O Sr. Harrison explicou que o inventário levaria tempo, imóveis precisariam ser avaliados, investimentos liquidados, procedimentos legais cumpridos. Informou que eu seria o inventariante e que tudo levaria de 18 a 24 meses para ser finalizado. O que ele não mencionou, a meu pedido, foi a cláusula da crueldade. Eu queria ver se minha família mudaria o comportamento agora que a vovó Rose não estava mais aqui ou se continuariam tratando mal meus filhos. Uma parte de mim esperava que sua perda os fizesse perceber o valor da família. Mais uma vez, eu estava errado. Na verdade, o tratamento de Emma e Tyler piorou após o funeral. Era como se a vovó tivesse sido o único freio à crueldade deles. Agora, livres, se sentiam à vontade para mostrar seus verdadeiros sentimentos em relação às minhas crianças. O primeiro episódio aconteceu logo após a cerimônia de despedida. Organizei um almoço no centro comunitário, com buffet contratado. Familiares compartilhavam histórias e olhavam álbuns de fotos. Emma e Tyler estavam incrivelmente comportados, mesmo diante da dor da perda da bisavó tão amada. Ainda assim, quando se aproximaram da mesa onde Jéssica mostrava fotos antigas a algumas amigas da vovó, ela os enxotou. São conversas de adultos. Vão procurar outra coisa para fazer. Uma outra coisa acabou sendo sentar sozinhos num canto, enquanto os primos participavam de todas as conversas, fotos e lembranças compartilhadas. Observei meus filhos tentando entender por que estavam sendo excluídos da celebração da vida da mulher que os amava incondicionalmente. Esse padrão continuou durante todo o processo do inventário. Os jantares de família se tornaram cada vez mais desconfortáveis, com Emma e Tyler tratados como visitantes indesejados em vez de membros queridos. Os primos, imitando os pais, passaram a demonstrar a mesma frieza. Quando ocorreu o incidente da Disney, eu já havia documentado mais de 35 episódios de crueldade deliberada, fotos, vídeos que comecei a gravar após a festa de 5 anos do Tyler, capturas de tela de mensagens e depoimentos de amigos da família, chocados com o que presenciaram. O Dr. Williams forneceu uma avaliação profissional completa depois de 6 meses atendendo Emma e Tyler, registrando o impacto psicológico do comportamento da família. As exigências legais para invocar a cláusula eram rigorosas, mas justas. Eu precisava apresentar documentação escrita dos incidentes com datas, testemunhas e descrições, comprovar um padrão de intenção deliberada de causar dano emocional ou psicológico, e demonstrar que havia tentado resolver a situação de forma razoável antes de agir judicialmente. Cumpri todos esses requisitos e mais. Minha documentação era minuciosa. Tinha avaliação profissional do Dr. Williams. Tinha testemunhas. E, sobretudo, havia dado inúmeras chances à família para mudar de atitude. Confrontei-os diretamente, tentei dialogar, até sugeri terapia familiar. Todas as tentativas foram recebidas com negação, desvio ou hostilidade. O incidente da Disney foi apenas a gota d'água que me convenceu de que a sabedoria da vovó precisava ser honrada.
Passei a semana seguinte reunindo provas em silêncio, capturas de tela de mensagens em que Jéssica chamava meus filhos de pestinhas, um vídeo da festa de aniversário de Michael em que meus filhos foram literalmente empurrados para longe da mesa de sobremesas pelos primos enquanto os adultos riam, fotos de encontros familiares em que sempre eram excluídos das fotos em grupo. Mas eu queria mais que uma vitória legal. Queria que eles entendessem exatamente o que haviam feito meus filhos sofrer. Então, planejei um evento. A ideia surgiu durante uma de minhas noites em claro. Como organizadora de eventos, eu sabia o poder de criar uma atmosfera capaz de marcar para sempre. Já havia ajudado clientes a preparar pedidos de casamento, surpresas de aniversário de casamento e reuniões familiares inesquecíveis. Agora, usaria essas mesmas habilidades para montar algo que minha família jamais esqueceria. A escolha do local seria crucial. Eu precisava de um lugar elegante o suficiente para transmitir a importância da ocasião, mas íntimo bastante para que ninguém pudesse escapar ou evitar o que estava prestes a acontecer. O Riverside Country Club era perfeito, sofisticado, sem ser ostentoso, com um lindo salão de jantar privativo que comportava confortavelmente toda a família. Passei 3 semanas planejando cada detalhe. Os convites foram impressos em papel cartão espesso com letras em dourado em relevo, transmitindo a ideia de algo especial e solene. O texto foi cuidadosamente elaborado para soar festivo, não ameaçador. Junte-se a nós para uma celebração da vida e do legado de Rose Henderson, enquanto compartilhamos notícias maravilhosas sobre o impacto duradouro dela em nossa família. Contratei a mesma fotógrafa que havia registrado alguns dos meus casamentos mais bem-sucedidos, instruindo-a sobre a importância de documentar reações espontâneas durante o evento. O quarteto de cordas era um grupo com quem eu já havia trabalhado várias vezes, profissionais que continuariam tocando independentemente do que acontecesse, criando a trilha sonora perfeita para a última lição da minha avó família. O cardápio também foi pensado com cuidado, todos os pratos preferidos da vovó Rose. Seus biscoitos de limão, a quiche de espinafre que fazia em cada reunião de família, sua famosa salada de 7 camadas. Eu queria que todos se lembrassem dela em cada detalhe da noite, sentindo ao mesmo tempo seu amor e sua decepção. As flores eram arranjos de rosas brancas misturadas com mosquitinhos simples, elegantes e cheios de significado. A vovó Rose cultivava rosas brancas em seu jardim havia mais de 50 anos, e o perfume suave dela sempre me fazia lembrar de sua cozinha, onde ela montava buquês frescos todas as semanas. À medida que as confirmações de presença chegavam, senti uma mistura de satisfação e tristeza. Todos viriam. Meus pais, Jéssica e Greg com os 3 filhos, Michael e Amanda com os gêmeos. Até o primo David viria do Oregon com a esposa e os 2 filhos. Estavam todos animados para finalmente descobrir os detalhes da herança completamente alheios ao fato de que alguns estavam prestes a perdê-la. A parte mais difícil do planejamento foi decidir o que fazer com Emma e Tyler durante o evento. Acabei pedindo à minha melhor amiga, Maria, que os levasse ao cinema e depois os recebesse para uma noite do pijama em sua casa. Eles não precisavam testemunhar a destruição do que restava das relações familiares, e eu queria protegê-los de qualquer retaliação. 3 dias antes do evento, recebi uma ligação que quase me fez repensar tudo. Era minha mãe, agradecendo por eu ter organizado uma homenagem tão bonita à vovó Rose. Sabe, Saren disse, com uma ternura que me lembrou minha infância, tenho pensado muito na sua avó ultimamente e em família. Essa celebração parece exatamente o que ela gostaria, todos juntos, orando sua memória. Por um instante, hesitei. Minha mãe parecia genuinamente carinhosa e grata, e me peguei imaginando se eu estava prestes a destruir a última chance de reconstruir nossos laços. Talvez ainda houvesse esperança de cura sem medidas tão drásticas. Mas então lembrei do rosto de Emma coberto de lágrimas após o incidente da Disney e de Tyler perguntando por que os primos não o queriam por perto. Pensei em todas as sessões de terapia, em todas as noites em que meus filhos choraram até dormir, acreditando que tinham feito algo errado para que a família deixasse de amá-los. Não. O tempo da cura suave já havia passado. Eles tinham feito suas escolhas, repetidas vezes, e essas escolhas causaram danos psicológicos reais a crianças inocentes. A vovó Rose tinha previsto isso e deixado as ferramentas para impedir que continuasse. Eu devia isso à memória dela e ao futuro dos meus filhos. Na manhã do evento, acordei com frio na barriga, mas com absoluta certeza do que precisava ser feito. Passei mais tempo me arrumando, escolhendo um vestido azul marinho que a vovó sempre elogiava e o colar de pérolas que ela me dera na formatura da faculdade.
Queria parecer a mulher confiante e bem-sucedida que ela havia me ensinado a ser. Cheguei ao clube 2 horas mais cedo para supervisionar os preparativos finais. O salão privativo estava perfeito, elegante e acolhedor, com iluminação suave o bastante para valorizar as fotos, mas claro o suficiente para que ninguém pudesse esconder suas reações. A fotógrafa chegou pouco depois de mim, e revisamos o plano mais uma vez. Ela entendeu que aquilo não era apenas registrar um evento. Era registrar a verdade. Os primeiros familiares a chegar foram David e sua família. Eu não os via desde o funeral e fiquei impressionada com o quão normais e afetuosos pareciam como núcleo familiar. A esposa de David, Karen, ajudava a filha de 10 anos a tirar o casaco, enquanto o filho de 8 anos contava ao pai alguma coisa que tinha acontecido na escola. Aquilo me lembrou de como as famílias deveriam funcionar. David me puxou de lado enquanto Karen acomodava as crianças. Sarah, quero que saiba o quanto sou grato por você estar cuidando de toda a questão do espólio. Sei que tem sido muito trabalho e o resto de nós só tem esperado pelas atualizações. Não é justo com você. A gratidão genuína dele me fez sentir uma pontada de culpa. David nunca tinha sido nada além de gentil com meus filhos. Quando veio para o funeral da vovó Rose, passou horas jogando jogos de tabuleiro com Emma e Tyler, tratando-os com o mesmo carinho que dava aos próprios filhos. Ele não merecia se envolver nessa confusão, mas estava prestes a se beneficiar da crueldade dos irmãos, quisesse ou não. Meus pais chegaram em seguida, logo depois Michael e Amanda com os gêmeos. Os meninos tinham crescido bastante desde a última vez que os vi e pareciam versões em miniatura do pai, com o cabelo castanho claro e expressões sérias. Amanda, como sempre, estava impecavelmente arrumada, com os cabelos loiros presos em um penteado elaborado que provavelmente levou horas para ficar pronto. Jessica e sua família foram os últimos a chegar, fazendo a entrada grandiosa de costume. Madison, agora com 11 anos, herdara o talento da mãe para o drama e usava um vestido que provavelmente custava mais do que meu orçamento mensal de supermercado. Connor, de 9, e Riley, de 8, vinham logo atrás dos pais, exibindo aquele ar entediado e arrogante que só crianças mimadas sabem ter. Quando todos já estavam acomodados e as entradas tinham sido servidas, posicionei-me perto da lareira, onde planejava fazer o anúncio. O quarteto de cordas tocava suavemente no canto, criando a atmosfera perfeita para o que estava prestes a acontecer. Usando minhas habilidades profissionais de organização de eventos, comecei com uma simpatia e elegância que teriam deixado a vovó Rose orgulhosa. Agradeci a presença de todos, compartilhei belas lembranças da nossa avó e falei sobre o legado de amor que ela deixará. Por 20 minutos, parecia de fato uma celebração da vida de uma mulher extraordinária. Mas então chegou o momento que eu vinha preparando há semanas. Todos estavam ali, meus pais, Jessica e o marido Greg com os 3 filhos, Michael e Amanda com os gêmeos, até o primo David, que voou do Oregon com a família. Eles assumiam que se tratava da distribuição da herança e estavam animados com o dinheiro que receberiam. O evento estava encantador. Fiz um discurso emocionado sobre a vovó Rose e o quanto ela nos amava. Compartilhei histórias engraçadas e memórias doces. Todos estavam relaxados e felizes, já fazendo planos sobre o que fariam com a herança. Então pedi que todos se reunissem para o anúncio especial. Como vocês sabem, comecei, de pé diante da lareira com uma pasta nas mãos, o espólio da vovó Rose foi finalizado. Ela deixou instruções muito específicas sobre como seus bens deveriam ser distribuídos. Consegui ver o brilho de cifrões nos olhos deles. O espólio estava avaliado em $1,2 milhão, que originalmente seria dividido igualmente entre os 4 netos. No entanto, a vovó Rose incluiu uma cláusula muito importante em seu testamento. Abri a pasta e retirei as cópias dos documentos legais. Ela especificou que qualquer beneficiário que fosse considerado deliberadamente cruel ou prejudicial aos filhos de outro beneficiário perderia sua parte, que seria redistribuída entre os demais. A sala ficou em completo silêncio. Observei a cor sumir do rosto de Jessica à medida que ela começava a entender para onde aquilo estava indo. Nos últimos 3 anos, eu havia documentado inúmeros episódios de crueldade contra Emma e Tyler, mensagens de texto, fotografias, vídeos e depoimentos de testemunhas, todos mostrando um padrão claro de dano emocional intencional contra meus filhos. Meu pai se levantou abruptamente. Sarah, do que você está falando? Nós amamos aquelas crianças. Amam mesmo, pai?
Por que no último sábado você olhou nos olhos da minha filha de 7 anos e disse que não havia mais ingressos da Disney, e logo em seguida entregou ingressos extras para os filhos dos vizinhos, enquanto ela assistia? Você fez uma escolha consciente de magoar minha filha. O rosto de Jéssica agora estava vermelho de raiva. Você só pode estar de brincadeira. Vai roubar nossa herança por causa de uns ingressos da Disney? Não estou roubando nada, Jéssica. Só estou cumprindo a vontade da vovó Rose. Ela viu como vocês trataram meus filhos durante o divórcio e fez questão de protegê-los. Voltei-me para todos na sala. Michael, você riu quando seus filhos empurraram Emma para longe do bolo no seu aniversário. Quando pedi que interviesse, respondeu apenas: crianças são crianças. Jéssica, você chamou meus filhos de ampestinhas em mensagens que eu printei. Você os excluiu de fotos e eventos de família de propósito. E, na semana passada, disse que seus filhos não queriam mais os meus por perto. Michael balançava a cabeça, nervoso. Sarah, por favor. Somos uma família. Não faça isso por mal-entendidos. Mal-entendidos? Retruquei, pegando meu celular e deslizando pelas fotos. Aqui está Emma chorando no Natal porque Madison disse que Papai Noel não visita filhos de lares desfeitos. Aqui está Tyler sentado sozinho na festa de aniversário de Connor porque Jessica disse que ele não podia brincar com os outros. Aqui está um vídeo de Austin e Blake jogando o brinquedo de Tyler na piscina, enquanto você e Amanda assistiam e riam. A sala estava completamente silenciosa, exceto pela música suave do quarteto de cordas, que não fazia ideia de estar embalando a destruição da minha família. Os trâmites legais já foram concluídos. Jessica e Michael, suas partes da herança foram confiscadas pela cláusula de crueldade. David, seus $300 mil permanecem inalterados, já que você nunca foi nada além de gentil com meus filhos. A minha parte agora aumentou para $900 mil. Jéssica explodiu. Sua bruxa. Você planejou isso o tempo todo. Não pode simplesmente pegar nosso dinheiro porque seus filhos ficaram de birra. Na verdade, posso. E já fiz. Os documentos foram registrados na semana passada. O dinheiro já foi transferido. Minha mãe finalmente encontrou a voz. Sarah, por favor, pense no que está fazendo. Nós somos sua família. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de decidirem que meus filhos não mereciam ser tratados como família. Foi então que dei o golpe final. Ah, e tem mais. Com os recursos que recebi, decidi fundar a Fundação Rose Henderson pelo Bem-Estar Emocional Infantil, que vai oferecer aconselhamento e apoio a crianças vítimas de abuso psicológico dentro da própria família. O anúncio sairá no jornal local na próxima semana, junto com uma explicação detalhada sobre o porquê da fundação ser necessária. Greg, o marido de Jéssica, que até então estava calado, levantou-se devagar. Você vai nos humilhar em público? Não, Greg. Eu vou contar a verdade em público. Da mesma forma que vocês humilharam meus filhos em público durante anos. Olhei em volta para os rostos horrorizados. Meus pais pareciam ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Jéssica chorava lágrimas de fúria, enquanto Michael permanecia em silêncio absoluto. Mas sabem de uma coisa? Continuei, com a voz cada vez mais firme. Isso não precisava ter acontecido. Até o último sábado, eu estava disposta a relevar tudo. Ainda tinha esperança de que vocês lembrassem que Emma e Tyler são apenas crianças inocentes que merecem amor e carinho da família. Em vez disso, vocês escolheram excluí-los deliberadamente de uma viagem para a qual todos os outros netos foram convidados e ainda deram os lugares deles para filhos de vizinhos, só para machucar ainda mais. Fechei a pasta e encarei cada um deles. Naquela noite, Emma me perguntou se a vovó e o vovô não a amavam mais. Tyler quis saber o que ele tinha feito de errado para os primos o odiarem. Essas foram as perguntas que a crueldade de vocês me obrigou a responder. Então, não me sinto culpada por cumprir a vontade da vovó Rose. Ela sabia exatamente do que vocês eram capazes e planejou tudo de acordo. A fotógrafa que eu havia contratado registrava tudo discretamente, e eu havia instruído para capturar, em especial, o momento em que eu fizesse esse anúncio. Eu queria ter documentação das reações deles para os meus registros. Quando a família começou a sair, alguns tentaram se aproximar de mim com desculpas e pedidos para que eu reconsiderasse.
Mas minha decisão já estava tomada, e a papelada legal já havia sido protocolada. O primo David se aproximou de mim na saída. Sarah, eu não fazia ideia de que as coisas tinham chegado a esse ponto. Sinto muito pelo que você e as crianças passaram. Obrigada, David. Isso significa mais do que você imagina. Meus pais foram os últimos a sair. Meu pai parecia derrotado, enquanto minha mãe chorava abertamente. Sarah, disse ela, por favor, não deixe isso destruir nossa família. Mãe, a família já estava destruída. Vocês a destruíram quando decidiram que os sentimentos dos meus filhos não importavam. Quando escolheram apoiar um homem que traiu sua filha em vez de apoiar a filha e os netos. Quando fizeram Emma e Tyler acreditarem que não eram dignos nem do mínimo de carinho. Meu pai tentou uma última vez. O que podemos fazer para consertar isso? Podem começar reconhecendo o mal que causaram e procurando terapia para entender por que acharam aceitável abusar psicologicamente de crianças. Podem escrever desculpas sinceras para Emma e Tyler e se comprometer a tratá-los com o mesmo amor e respeito que dão aos outros netos. E podem me dar espaço para decidir se estou disposta a reconstruir algum relacionamento com pessoas que foram capazes de tanta crueldade deliberada. Quando se afastaram, senti uma mistura de tristeza e alívio. Eu havia perdido minha família, mas protegido meus filhos e honrado a sabedoria da vovó Rose. As semanas seguintes foram agitadas, para dizer o mínimo. A notícia se espalhou rapidamente pela nossa pequena cidade. Alguns achavam que eu tinha sido vingativa e cruel. Outros me aplaudiram por defender meus filhos. O jornal local publicou uma matéria sobre a fundação, e fiquei surpresa com a quantidade de pais que me procuraram para compartilhar histórias semelhantes de abuso psicológico dentro da família. Jéssica tentou contestar o testamento, mas meu advogado já havia se preparado para essa possibilidade. A documentação era esmagadora, e a vovó Rose tinha sido muito clara em suas instruções. O caso foi rapidamente arquivado. Michael fez várias tentativas de me procurar para se desculpar, mas suas desculpas sempre vinham acompanhadas de justificativas e desculpas esfarrapadas. Sinto muito que vocês tenham se magoado, mas precisa entender nossa posição. Não era o tipo de responsabilidade que eu procurava. Meus pais começaram a fazer terapia, como fiquei sabendo por David. Aparentemente, estavam tentando trabalhar suas próprias questões e tinham esperança de reconstruir laços com Emma e Tyler algum dia. Eu não estava contando com isso, mas apreciei o esforço. A maior surpresa veio 3 meses depois, quando Marcos, meu ex-marido, apareceu na minha porta. Fiquei sabendo do que aconteceu com sua família, disse ele, de forma constrangida. Quero que saiba que nunca pedi para eles tomarem partido contra você. Mas você também não desestimulou, apontei. Ele baixou os olhos, envergonhado. Não desestimulei. Eu estava magoado e com raiva depois do divórcio e, gostava que eles validassem meus sentimentos. Mas ver Emma e Tyler sofrerem por causa de problemas de adultos, isso não está certo. Tenho feito terapia também. Isso levou a várias conversas difíceis sobre coparentalidade e sobre colocar o bem-estar das crianças em primeiro lugar. Conseguimos estabelecer um acordo de guarda melhor e concordamos em apresentar uma frente unida nas interações familiares. A fundação se tornou meu grande projeto de vida. Em 6 meses, já oferecíamos atendimento psicológico gratuito para dezenas de famílias que sofriam abuso emocional de parentes. Contratei 2 terapeutas em tempo integral e uma assistente social, e firmamos parcerias com escolas para identificar crianças que pudessem se beneficiar dos nossos serviços. Emma e Tyler floresceram nesse novo ambiente, sem o estresse constante das reuniões familiares onde se sentiam rejeitados. Tornaram-se mais confiantes e sociáveis. Finalmente fizemos aquela viagem à Disney, só nós 3 e foi mágica de um jeito que uma viagem em grupo com parentes Ox jamais poderia ter sido.